Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo, né? E eu vou ler os 3 versos, e nesses 3 versos aqui, eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, amém? Amém. Os 3 primeiros versos que eu leio, que diz o seguinte: logo em seguida, a tribulação naqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus queridos, há 3 coisas que acontecerá na volta de Cristo. Nós vemos que já se aproximam os últimos dias, por tudo que está acontecendo no mundo, né? Pelos problemas que acontecem, né? Nos últimos dias, a Bíblia fala que haveriam guerras e rumores de guerras, né? Haveriam problemas, um grande esfriamento espiritual, né? Entre o povo de Deus, né? Haveria muitos escândalos também. Haveria sinais também, acima no céu e embaixo na terra. Por mais que muitas pessoas elas não acreditem, e muitas pessoas não acreditam realmente na volta de Cristo, ela acontecerá. É verdade. Por que ela acontecerá? Porque a palavra de Deus ela é firme, né? A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele cumprirá cabalmente a sua palavra. E de nenhuma forma ela deixará de ser cumprida. A palavra de Deus é verdade. E nenhum dos versículos da Bíblia até hoje caiu por terra. Na Bíblia tem mais de 31 mil versículos. Na palavra de Deus tem tudo o que você precisa, tanto para você viver nesse mundo, como se preparar para a eternidade. Se encontra aqui. Então, cremos que a palavra de Deus é a verdade. Então, a verdade, ela não deixa de ser verdade, ainda que você se levante contra essa verdade e se oponha contra ela. Ela não deixará de ser verdade. Uma vez eu estava pregando com uma prima minha, e ela disse para mim: Elcio, eu não concordo com o que você está falando. E eu falei para ela: você pode deixar e discordar e dizer que não concorda, mas uma coisa você não pode dizer para mim, que isso não é verdade. A verdade não deixa de ser verdade porque você discorda dela. A verdade é a verdade e sempre será verdade. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala, Paulo ao Timóteo, ele diz o seguinte: igreja de Deus, coluna e firmamento da verdade. Então a igreja de Deus é a coluna e o firmamento da verdade. O próprio Cristo fala que eu sou a verdade e a vida, né? E aquele que crê em mim, de modo nenhum provará o dano da segunda morte. Então, ele é a verdade. Então, eu falei de 3 coisas que acontecerá. Primeiro, o que acontecerá? A Bíblia fala que logo em seguida, diz o texto, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o que acontecerá? O sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu. O que é isso? Na verdade,
Existem três céus. Há o céu atmosférico, que é o céu das aves. Há o céu cósmico, que é o céu das estrelas, do sol, da lua, das galáxias. E há o terceiro céu, que é o céu inacessível. Nesse texto fala que logo em seguida da tribulação daqueles dias, o que acontecerá? Todos esses elementos que formam o céu cósmico, que é o segundo céu, eles não vão dar mais a sua luz. Ou seja, quando Deus criou lá em Gênesis o sol e a lua e as estrelas, o que é que Deus falou? Que sejam para tempos, que sejam para épocas e que sejam para as estações. Então nós entendemos o seguinte, que o sol e a lua controlam as estações do ano. Então quando Deus cria isso, Ele cria os dias. Porém, quando esses elementos se fundirem, quando esses elementos pararem de dar sua luz, isto mostra que é o último dia. E sendo o último dia, dá início à eternidade. Então, quando a Escritura fala assim, fala o seguinte: o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, haverá uma grande escuridão em todo o universo. É verdade. Essa escuridão tomará todos os lugares do universo. Por quê? Porque sem sol não há luz, sem lua não há luz, e sem estrela todo o universo estará escuro. Ah, irmão, mas tem essa lâmpada aqui. Irmão, quando a Bíblia fala que haverá uma grande escuridão, todo o sistema, antes de acontecer, cairá. Todo o sistema. Com certeza. Então haverá uma grande escuridão em todo o universo. Diz o texto. Aí ele fala aqui, ó. E os poderes dos céus serão abalados. É a primeira coisa que acontecerá. Muitas pessoas não dão crédito a isso. Porque todo dia, 6 horas da manhã, o sol se levanta ali. Né? Tem dias que a lua está clareando à noite. E nos dias que tem um céu limpo, nós vemos as estrelas no universo. Mas o dia chegará, que é o que Cristo fala lá em Gênesis, e depois fala lá em Apocalipse. Em Gênesis ele cria a luz, cria os luminares. E em Apocalipse ele diz o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que Cristo quer dizer? Que eu sou o princípio e o fim. O livro de Apocalipse é um livro em que Deus dá cabo a todas as coisas. O livro de Apocalipse, quando ele diz eu sou o princípio e o fim, ele, é como se ele dissesse o seguinte: eu iniciei todas as coisas, agora estou acabando todas elas. Você entendeu? Eu sou o princípio e também sou o fim. Porque no livro de Apocalipse Deus faz o quê? Condena os ímpios, condena a besta, condena o falso profeta, condena o diabo, estabelece o juízo e cria novos céus e nova terra. Ou seja, ele dá cabo a todas as coisas para começar a eternidade. Aleluia. É o que está escrito aqui também. Ele dará cabo a tudo. Irmão, eu não acredito nisso aí. Se eu fosse você, eu acreditaria. Tem um texto de Apocalipse que fala que naquele dia muitos ficarão debaixo dos penhascos e dirão:
penhascos cair sobre nós, e fujamos daquele que está no trono e da ilha do Cordeiro, porque é chegado o dia da sua ira, e quem poderá escapar da ira do Senhor? Ele virá. É um dia de juízo para os desobedientes, para aquelas pessoas que zombam do Evangelho, aquelas pessoas que não dão crédito ao Evangelho, aquelas pessoas que não acreditam. Mas será um dia de bênção e de vitória para aqueles que têm a sua, na verdade, fé viva e acreditam na manifestação gloriosa de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O que é isso? Isso é o segundo advento de Cristo. Porque o primeiro já houve. Qual foi o primeiro advento de Cristo? A primeira vinda. A primeira vinda deu-se quando a Bíblia fala: e o Verbo se fez carne. O que é isso? Quando a Bíblia fala que o Verbo se fez carne, está falando que Cristo se encarnou. Encarnação quer dizer a junção de duas naturezas. Então, quando a Bíblia fala assim que o Verbo se fez carne, está dizendo o seguinte, que o Deus, o Filho de Deus, ele se manifestou em carne. Então, ele junta a natureza divina à natureza humana. Isso é encarnação. E aí o texto fala: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o primeiro advento, o que é que Cristo faz? Primeiro, ele se encarna. Segundo, ele prega o Evangelho. Qual era a mensagem de Cristo? Arrependa-se e creiam no Evangelho. O que ele fez? Ele curou, né? Porque a profecia dizia sobre ele, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então você vê ele fazer milhares de curas, né? Multidões de pessoas foram curadas nos dias de Jesus, porque aquela sociedade, além de estar pobre financeiramente, era uma sociedade atormentada pelo diabo. Mas ele se manifestou. E a Bíblia fala que aqueles que andavam pelo vale da sombra da morte viram a luz. Aleluia. Viram a luz. Esse foi o ministério de Cristo. A terceira coisa foi que ele foi morto sobre a cruz. Então, quando ele é morto sobre a cruz, que era necessário, mostra o seguinte, que a nossa condenação estava sobre ele, né? Aí a Escritura fala assim: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Quer dizer, está falando da sua morte. E ao terceiro dia, ele ressurge dentre os mortos. Oh, glória, que maravilha, Deus. Esse é o primeiro advento de Cristo. O segundo advento de Cristo acontecerá quando acontecer, veja só, muitas pessoas, irmãos, ensinam errado sobre a volta de Cristo. E eu vou falar por quê. Né? E é a própria Escritura que afirma, não sou eu que estou falando.